Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor então? Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, bem fácil de achar. Capítulo 24. Esse texto é bem longo, né? Mas nós vamos ler apenas até o versículo 6 e depois eu vou só contando a história. Gênesis capítulo 24. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Amém? Fecha o olho mais um pouquinho. Meu querido Jesus, peço a direção do teu Santo Espírito. Fala por mim, Espírito Santo, que eu desapareça e o Senhor apareça, e que o Senhor esteja alimentando todos nós com a tua palavra, nos dando da tua água viva, Senhor, para que nós possamos beber e matar a nossa sede. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu acredito que a maioria, conhece já esse texto. Mas eu vou explicar ele brevemente, para depois entrarmos no assunto da mensagem em si. Então veja só, Abraão já estava velho e Sara, a sua esposa, ela já tinha morrido aqui, nesse contexto. Alguns dizem que ela morreu enquanto o servo foi buscar a esposa. Mas a maior parte dos estudiosos concordam que aqui ela já tinha morrido. Mas então Abraão, já velho, chamou o seu servo mais antigo, que provavelmente era Eliezer, que a Bíblia aqui também não cita, mas quando fala de servo de Abraão, nós sabemos que era Eliezer. Então ele chamou esse servo e mandou que ele fosse até a terra de onde Abraão saiu. Então ele disse: vai lá na minha terra, de onde eu saí, lá nos meus parentes, lá na minha parentela, e traz de lá uma esposa para o meu filho Isaque. Aí, para confirmar que o servo realmente ia fazer isso, ele disse: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor. Esse jurar aqui não é fazer um juramento, como eu já expliquei para os irmãos, que fazer juramento é errado. Esse jurar que está escrito aqui é uma promessa. Ele prometeu para Abraão. Como você promete alguma coisa para alguém: tal hora, em tal lugar, eu vou estar lá te esperando, Uma promessa.
E aí então ele disse: põe a mão por baixo da minha coxa para me jurar isso, para me prometer isso. Quem sabe você já tenha lido isso aqui e tenha achado estranho, né? Porque o servo de Abraão colocar a mão embaixo da coxa de Abraão. O que significa isso na cultura judaica? Era comum para eles que quando se fosse fazer uma promessa para alguém, fosse prometer alguma coisa para alguém, se colocasse a mão debaixo da coxa. Então, na virilha, tá? Na virilha, debaixo da coxa. Aqui assim, né? Aqui, por baixo da perna. Então, Abraão fez o servo fazer isso, por quê? Porque naquele tempo, era comum então fazer esse tipo de coisa, porque era uma promessa tipo assim: se você não cumprir o que você está me prometendo, os meus filhos, que ainda nem nasceram, poderão vingar-se por mim. Entende? Então assim, ó, Abraão estava dizendo para o servo dele, provavelmente Eliezer: se você quebrar a promessa que você está me fazendo, o meu filho Isaque, no caso que ele tinha na época, também o filho Ismael, né? E ele estava dizendo então, segundo o costume: e todos os que ainda poderão vir a nascer de mim, podem se vingar de você e dos teus descendentes, se você não cumprir o que você está me prometendo. Então, por que isso? Por que esse costume? Debaixo da coxa, né? Desculpe, mas eu vou ter que falar para explicar para vocês. Então, porque quando se colocava a mão debaixo da coxa, se a mão ficava próxima, tá, irmãos? Não tocava, ficava próxima ao órgão genital masculino, né? Daquele que estava então fazendo a promessa. Por isso, então, que os filhos que ainda viriam poderiam se vingar, porque viriam, né? No Antigo Testamento tinha-se o costume de dizer que os filhos saíam da coxa dos homens. Entendido isso, irmãos? Então era um costume judaico. E Eliezer, então, antes de colocar a mão debaixo da coxa de Abraão e fazer a promessa, ele ouviu, né, o que Abraão estava falando, e Abraão disse assim, ó, vou repetir do versículo 3 para frente: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Então, Eliezer ouviu que ele tinha que ir até a terra de onde Abraão saiu, para de lá buscar dos parentes dele, Abraão, uma esposa para Isaque. Mas aí ele perguntou, né? E se ela não quiser me seguir? No versículo... Deixa eu achar o versículo aqui. Aqui, ó. Talvez não queira a mulher seguir-me, no versículo 5 que nós lemos. Nesse caso, levarei teu filho? E Abraão disse: não, de jeito nenhum. Meu filho para lá não deve voltar. E você tem que trazer. Daí, continuando a ler, no versículo 8 diz assim, ó, Abraão falando: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Então, Eliezer perguntou: tá, eu vou te prometer que eu vou, mas e se a mulher não quiser vir? Daí eu vou ser vingado pelos teus filhos? Ele disse: não, daí você fica livre do teu juramento, ou da tua promessa. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Ficou claro, então, esse significado de pôr a mão debaixo da coxa? Uma promessa.
E aí então, né, quando a gente continua lendo aqui, depois leia na tua casa quando você chegar hoje antes de você dormir, é um texto muito rico, muito interessante para se ler. Aí o Eliezer foi, né? Eliezer fez o juramento, colocou a mão debaixo da coxa, prometeu no nome do Senhor que iria obedecer o que Abraão estava pedindo, e foi para a cidade de onde Abraão tinha saído. Onde era isso? Em Ur dos Caldeus. Então ele foi para a cidade de Naor. E ele foi, né, e levou presentes. Aqui no versículo, eu estou resumindo a história, tá, irmãos? Aqui no versículo 10 diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Então ele levou 10 camelos, que eram de Abraão, e levou presentes, diz aqui, ó, levando consigo de todos os bens dele. Ele levou presentes, joias, roupas muito bonitas, para que quando ele chegasse lá, ele pudesse presentear a moça que seria a esposa de Isaac. E aí ele foi então, e no versículo 11 começa a contar como que ele falou com Deus para que ele encontrasse essa moça. Porque veja só, era uma tarefa assim meio difícil de se cumprir, né? Como saber qual é a moça que eu vou trazer para casar com o filho do meu Senhor? E aí ele orou a Deus. No versículo 11 diz: fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então Eliezer fez essa oração, porque como que ele iria encontrar a esposa certa para Isaque? Para começar, ele não sabia, né, quem seria a moça, aonde que ele ia encontrá-la, lá na cidade onde ele chegou. Ele não sabia se Isaque iria se agradar dessa moça, então tinha dificuldades nessa tarefa que Abraão deu para ele. E aí ele pediu a ajuda de Deus. E ele disse: Senhor, a moça que... eu estou aqui junto à fonte de água. A moça que sair para pegar água, porque elas saíam juntas, ou se não juntas, uma depois da outra. Mas ele disse: aquela que eu falar, me dá de beber, e ela responder, pode tomar, e vou dar água também para os teus camelos, que seja essa. Então ele pediu um sinal para Deus. E ele então, podemos imaginar assim que praticamente ele não tinha nem terminado ainda de falar com Deus, porque no versículo 15 diz, considerava ele ainda. Quer dizer, ele ainda estava pensando, ele ainda estava falando com Deus como que ele ia agir para reconhecer essa moça. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Então aqueles jarros, né, de barro que elas pegavam água no poço e carregavam nos ombros. E aí ele falou isso para a moça. Isso que ele tinha dito para Deus, ele falou para a moça, para Rebeca no caso. E ela prontamente, né, tirou o cântaro de água dos seus ombros e deu para ele beber água. E daí ela ainda falou, sem ele perguntar, ela ainda disse, vou dar água para os teus camelos. Veja só como Deus é maravilhoso, né? Quando você faz uma oração, meu irmão, pode ter certeza que Deus te ouve.
Deus ouve a tua oração. Às vezes a gente pensa assim, eu não sou ninguém para Deus me escutar, né? Mas não, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe tudo o que nós precisamos, Ele sabe tudo o que nós queremos. Então, quando você fala com Deus, crendo que realmente o Senhor vai te ouvir, vai te atender, Ele vai te atender. Ele fez igualzinho o que Eliezer tinha pedido. Ele fez a Rebeca agir daquele jeito que Eliezer tinha pedido. E aí então, né, continua a história aqui. No versículo 18 diz, ela respondeu, bebe, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava. Qual homem? Eliezer. Então ele ficou olhando como que ela estava agindo para ver se realmente era a resposta de Deus. E diz, o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Quer dizer, os homens que tinham ido junto com ele. Ele não foi sozinho, né? Ele levou mais servos. Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, Eliezer, e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou-os da casa de sua mãe todas estas coisas. Então aconteceu bem como Eliezer tinha pedido. E aí ele reconheceu que aquela era a moça escolhida por Deus para ser esposa de Isaac. E quando a moça então foi para junto da sua família, né, na sua casa, ela contou tudo o que tinha acontecido. E ele foi junto. E aí então o irmão dela, Labão, que vocês também já conhecem a história, que foi o sogro de Jacó, né? Mas essa é uma outra história, não vou misturar agora. Mas ela contou então para o irmão e para a família dela, para o pai dela, o que tinha acontecido. E Labão então, olha só, Labão sempre foi interesseiro. Quando ele viu que aquele homem tinha dado 2 pulseiras de ouro e um pendente para ela, e esse pendente era no nariz, tá, irmãos? Era um brinco, uma argola que se colocava no nariz das moças daquela época. E aí então, quando Labão viu, né, aquelas peças de ouro, já ficou interessado e foi buscar o homem e disse, fica aqui, pode posar, né? E aí o Eliezer disse, não vou decidir nada sem antes te contar tudo. Aí Eliezer voltou a contar tudo o que tinha acontecido, desde a hora que ele conversou com Abraão, até a hora que ele encontrou Rebeca. E daí então, né, a família aceitou tudo o que ele contou e concordou com a história. E disse, realmente isso é de Deus, né? Pode continuar lendo aqui, depois você vai ver. E aí então, o Eliezer posou aquela noite, né, na casa deles. E pela madrugada, daí já está lá no versículo 54 agora. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, depois que ele contou toda a história para a família de Rebeca, e passaram a noite.
De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, disse Eliezer, permiti que eu volte ao meu senhor. Então ele se levantou de madrugada e falou para os donos da casa, olha, eu estou indo. Eu estou indo porque o meu senhor já é velho e ele mandou eu vir rápido, então eu preciso voltar. E o irmão, então, o Labão, né, e a mãe de Rebeca, ó, diz no 55, mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Então ele disse, olha, até agora deu tudo certinho. Deus está no controle, então não me façam sair dos planos de viagem que eu fiz. Eu preciso voltar agora. E aí disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Versículo 61. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Veja só, irmãos, então você pode perguntar, mas o que essa história tem a ver comigo? Aqui é praticamente uma história é um romance na Bíblia, né? Mas não sem significado. Tem todo um significado espiritual que nós já vamos entender agora. Então tudo aquilo aconteceu, Eliezer prometeu, foi atrás da moça, encontrou Rebeca, foi confirmado por Deus de que era ela mesmo, né? E ela quis ir com ele. Olha só, ela não conhecia com quem que ela ia casar, ela não sabia quem seria o seu noivo, o seu esposo, mas ela decidiu ir. Então foi uma decisão assim bem rápida que ela teve que tomar e difícil. Ela poderia ter dito não, e se ela tivesse dito não, como falou Abraão do juramento da mão debaixo da coxa, se ela não quiser vir, você fica descompromissado do teu juramento. Mas ela foi, ela quis ir. E aí então nós vemos aqui que eles viajaram então, e daí a Bíblia faz tipo um resumo aqui, porque eles saíram, né, lá da terra de Naor, e agora já estavam então na terra de Abraão, já estavam ali próximo à cidade de Beer-Lahai-Roi, que era onde Isaque estava, no Neguebe. Então veja só, quando Isaque olhou longe, ele viu camelos, ele já imaginou, né, o que são aqueles camelos. E ela enxergou ele de longe também. E nesse momento, quando ela enxergou ele de longe, e o Eliezer falou para ela, aquele lá é o meu senhor, Isaque, é com ele que você vai se casar, ela se cobriu. Porque a moça não podia mostrar o rosto antes do casamento. Então observe bem o detalhe, ela não conhecia Isaque, mas ele também não conhecia ela. Então ele iria se casar,
Mas imagine se na hora que ela tirasse o véu, ela fosse um bichinho feio. Já estava compromissado, não tinha mais volta, né? Mas tem um detalhe, no versículo, que eu pulei esse versículo aqui de propósito para falar agora, no versículo 16 de Gênesis 24, diz assim: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então aqui está dando as qualidades da Rebeca. Ela era muito formosa, ela era uma moça muito bonita e virgem. Ela nunca tinha tido contato com homem algum. E aí então, quando Isaac e ela se conheceram, no versículo 67, então, diz que Isaac conduziu ela para a tenda de sua mãe. O que quer dizer isso? Sara tinha morrido. Isaac estava triste pela perda da sua mãe. Por isso que diz ali no versículo 62, ora, Isaac vinha de caminho, porque habitava... Não, é um pouquinho antes. Quando fala que Isaac saiu para meditar, aqui, 63. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Ele estava triste pela morte da sua mãe. Ele tinha saído dar uma caminhada, ele estava meditando, ele estava falando com Deus. Ele estava triste, porque a mãe dele tinha morrido, Sara. E aí então... diz ali no versículo 67, que depois então que eles se conheceram, é claro, né, teve ali todo um conhecimento, a preparação para o casamento. Aí diz que ele conduziu até a tenda de Sara. Então depois que eles se casaram, ele levou Sara para as núpcias, Rebeca, para as núpcias na tenda que era de Sara, sua mãe. E isso aqui também tem um significado. Qual é? Como Sara já tinha morrido e ela era, podemos usar a expressão assim, a mais importante da tribo, porque naquele tempo ainda se chamava tribo, né? Vamos dizer assim que Sara era a primeira dama, ela era a esposa de Abraão. Então aqui agora, quando Isaac levou a Rebeca para a tenda da Sara, sua mãe, ele estava colocando ela no lugar de primeira dama da tribo deles. Então ela seria a pessoa mais importante. Ele estava reconhecendo a mulher mais importante ali do lugar onde eles estavam morando. Né? E aí diz, e ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então ele conheceu a Sara, Senhor, desculpe, irmãos, é que os nomes eu misturo, né? Conheceu Rebeca, se apaixonou por Rebeca, diz, ele a amou e foi consolado. Então saiu a tristeza, né? Ele voltou a ter prazer na vida, podemos dizer assim, porque ele estava triste. Mas aí você pode eu falei tudo isso aqui para você entender o contexto, tá? Para agora nós entendermos o que isso tem a ver conosco hoje. Então assim, na Bíblia tem tipo e antítipo. O que é isso? São símbolos pessoas que são símbolos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Por exemplo, Moisés, ele era um tipo de Jesus. Então Moisés era o tipo, Jesus era o antítipo. Isso é dentro da hermenêutica que a gente estuda, né? Mas veja só. Então aqui nós podemos olhar para esse tipo, para esses símbolos, da seguinte forma: Abraão estava sendo o símbolo de Deus Pai. Tá? Abraão, símbolo de Deus Pai. Isaac, símbolo do Senhor Jesus. Por quê?
porque Isaac era filho de Abraão, então aqui Jesus, filho de Deus. Eliezer, o servo que foi buscar a Rebeca, o símbolo do Espírito Santo. Tá? E a Rebeca, símbolo da igreja. Então, esses personagens aqui, mais importantes desta história, desse texto que nós lemos, são símbolos da pessoa do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e da igreja. Agora vamos entender rapidamente, né? Não vou me alongar muito, teria muita coisa para falar, mas eu vou falar objetivamente para você entender com facilidade. Então, porque mesmo nós nem temos tempo para isso. Mas olha só, Abraão, então, sendo o símbolo do pai, deu a ordem para que o seu filho Jesus tivesse uma noiva. Entendido isso, irmãos? Vão acompanhando comigo. E o pai, então, ordenou, ou podemos dizer assim, autorizou que o Espírito Santo preparasse essa noiva. Estão acompanhando comigo? Rebeca, como símbolo da igreja, está representando os salvos, a noiva de Jesus. Então somos nós. Rebeca está nos representando, os salvos, a noiva. A noiva, não igreja contaminada, não igreja suja, não igreja manchada, como a gente vê hoje por aí, cheio de teologia, de prosperidade, só penso em dinheiro, me dá, ou me dá cura, me dá libertação, e não buscam o noivo verdadeiro. Rebeca aqui está representando a noiva, a igreja verdadeira de Jesus, não denominações, não casas que são cheias de pessoas interesseiras. Tá, irmãos? Então, olha só, Jesus, sendo aqui representado por Isaac, Isaac estava na casa do pai, Abraão. Aonde está Jesus hoje? No céu, casa do pai. Esperando quem? A sua noiva, que o servo Eliezer, que é o Espírito Santo, está preparando e vai levar. Então, o que essa história nos conta, irmãos? Abraão como Deus Pai, Isaac como Jesus, Eliezer como Espírito Santo e Rebeca como igreja. Quando Abraão deu a ordem para Eliezer, busque uma noiva lá da minha parentela, não pode ser dos cananeus aonde eu estou morando. O que isso significa? Que a noiva do Senhor Jesus não pode pertencer ao mundo. Ela tem que ser da casa do Pai. O que é isso? Tem que ser aquela pessoa, estou me referindo à pessoa, aquele homem, aquela mulher, que já aceitou o Senhor Jesus como Salvador, já faz parte da família de Deus, já faz parte da casa do Pai. Então não é qualquer um que é membro da igreja de Jesus, da noiva de Jesus. Entendido isso? Amém? Então olha só, Jesus está agora na casa do Pai, esperando a sua noiva. A noiva ainda está aqui, na terra, que somos nós. Ou seja, ela ainda estava na terra, longe do seu noivo Isaac, lá na terra onde ela morava. Agora, Eliezer foi buscá-la. Quando o Senhor Jesus vier buscar-nos no arrebatamento, quem que vai nos entregar para Jesus? O Espírito Santo, que está conosco agora, que foi o que Eliezer fez. E Eliezer, então, depois que explicou toda aquela situação lá para Rebeca e para a família dela, ele deu presentes para a família dela também. Ele presenteou ela,
e presenteou também a família dela, com joias de ouro, com joias preciosas, com roupas belíssimas da época, né? Então você pode dizer assim, tá, mas e qual é o presente que eu estou ganhando? O Espírito Santo nos dá presentes, irmãos, porque Ele está nos preparando, nos adornando para encontrarmos o noivo. Como que nós vamos encontrar o nosso noivo se nós estivermos tudo desbilinguida? Uma noiva não entra na igreja para se casar desarrumada, né? A noiva se arruma, se enfeita, se adorna. E assim é o que está acontecendo conosco. O Espírito Santo está fazendo isso conosco. Quais são os presentes que o Espírito Santo nos dá? Dons, talentos, qualidades. O Espírito Santo está nos adornando, ou seja, Ele está tirando de nós, Ele está nos aperfeiçoando o coração, para que nós estejamos prontos, bonita, a noiva bonita, ornamentada, para encontrar o noivo. Então nós estamos aqui ainda, sendo preparados para encontrar o noivo. Amém? Nós não podemos encontrar o noivo de qualquer maneira. Nós temos que estar bonitos. Como que está o nosso coração? Porque nós fazemos parte da igreja dos salvos, a noiva. Mas cada um de nós é um pedacinho nesse corpo. Jesus é o cabeça e nós somos um pedacinho desse corpo. Como que nós estamos no corpo de Cristo, no corpo da noiva de Cristo? Será que nós estamos bonitos, limpos, lavados com o sangue do Senhor? Ou nós estamos sujos pelo pecado? O versículo que nós lemos ali é o versículo 16. Diz assim, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. As qualidades da Rebeca demonstram as qualidades que a igreja precisa ter hoje, que nós precisamos ter hoje. Formosa. Será que a igreja de hoje está sendo formosa? Está sendo bonita? Ou está se deixando contaminar por tudo que é coisa que diz aqui virgem? Virgem quer dizer pura. Ninguém tocou, a quem nenhum homem havia possuído. Aqui está representando a pureza de espírito que nós temos que ter. Ficou entendido isso, irmãos? E alguns estudiosos até dizem que a Rebeca, isso aqui eu não posso afirmar para vocês, faz parte da cultura judaica, eu não está falando na Bíblia. Mas é bem possível. Eles dizem que a Rebeca, a moça então que deveria ser escolhida para ser a noiva de Isaac, ela não poderia ter nenhuma mancha como símbolo da igreja. Então a pele dela, ela tinha que ser linda, não só no caráter, na moral, mas também na sua pele. Então ela não podia ter manchas, sabe essas manchinhas assim que a gente tem? Ela não podia ter. Então a Rebeca devia de ser mesmo uma moça muito bonita, né? Mas isso é um símbolo do que a igreja tem que ser hoje. Então a igreja não pode ter mancha, a igreja não pode ter pecado. E o que nós estamos vendo hoje em dia nas igrejas, irmãos? Graças a Deus que não são em todas, mas na sua grande maioria as igrejas estão corrompidas, estão sujas. Jesus vai vir buscar essa noiva que não está vestida de branco, que não está pura, que não está virgem, que não está santa. Venha que você vai ficar rico. Jesus não morreu para deixar ninguém rico, Ele morreu para salvar nossa alma. Venha que você vai ser próspero, abençoado, feliz, você não vai mais ter tristeza nenhuma. Bem pelo contrário. Quem aceita Jesus é que vai ter tristeza, porque a luta vem e vem valendo. Né? Aí a gente tem que ser forte, tem que aguentar. Por isso que eu digo, não adianta só se batizar e pensar, estou salvo, me batizei. Não.
O batismo, nós temos que nos batizar. É ordem de Deus, nós temos que nos batizar. Mas não para ser salvos, para obedecer a Deus. Porque a salvação nós recebemos por Jesus e em obediência. Então, como que estão as igrejas hoje? Você vê absurdos, você vê casamento de homens com homens aí que se dizem pastores, mulher com mulher que se dizem pastoras, e usam o nome de Deus para dizer que são igrejas, estão envergonhando a noiva. Absurdos que acontecem, né? E dizem que são a noiva de Cristo, de que maneira? Nunca. Igrejas que vêm com milhares e milhares de pessoas em seus cultos, agora nem tanto, né? Mas mesmo assim acho que ainda tem muita gente em determinadas igrejas, desculpe, mas que não estão ali por causa do noivo, estão ali só pelo o que o noivo pode dar. Vai ser arrebatado? Não. Não vai ser arrebatado. E um detalhe aqui, quando perguntaram para Rebeca, no versículo 58, chamaram pois a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Ela nem pensou, ela disse, eu vou. E como que estão hoje os ditos cristãos? Quando a gente fala em arrebatamento, alguns dizem assim, não, Jesus, espere mais um pouco. Que noiva é essa que quer ainda esperar para encontrar o noivo? Tem gente que diz, não, primeiro eu quero casar. Outros dizem, primeiro eu quero fazer faculdade, eu quero estudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Rebeca não disse, não, quem sabe daqui uns dias eu vou. Ela disse, irei. Então nós temos que desejar o arrebatamento, irmãos, assim, mais do que o ar que nós respiramos, porque nós estamos desejando o noivo. Conhecer o noivo, nos relacionar com o noivo. Amém? Mas tem gente que diz, não, Jesus, fique mais um pouquinho aí no céu, não venha já. Vai estar preparado para o arrebatamento? Não. Então nós temos que desejar a chegada do noivo. E temos que estar cheios do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar. Jesus não vai descer aqui na terra, Ele vai ficar no ar, né, nos esperando. Então, como Ele está no ar, nos esperando, nós vamos ter que subir. Nós não podemos subir, você sabe voar? Não, né? Então, nós não podemos subir por conta própria. Quem é que vai nos levar? O Espírito Santo vai nos levar até encontrar Jesus. E uma coisa interessante que eu falei ainda sexta-feira no estudo bíblico a respeito do arrebatamento, por que o arrebatamento vai ser secreto e rápido? Porque, olha só, Jesus vem nos buscar no ar. O que a Bíblia diz a respeito de quem mora no ar? Satanás e os demônios, né? Então, por que o arrebatamento vai ser rápido e no piscar de olhos? Porque Jesus vem nos buscar no território do inimigo. O inimigo está no ar. E nós vamos passar pelo território do inimigo para chegarmos no terceiro céu. Nós vamos passar pelo território de Satanás. E por que então que vai ser rápido? Porque se Satanás soubesse o momento do arrebatamento, ele ia preparar alguma coisa para pelo menos atrapalhar uns, para não serem arrebatados. Como aconteceu na oração de Daniel, né? Daniel orou, a resposta veio imediata, mas quando o anjo veio trazer a bênção, os demônios ali, os príncipes, né? Das potestades ali, impediram a bênção de Daniel. E daí levou 21 dias. Então Jesus vem nos buscar no território do inimigo. Por isso, rápido. O diabo não vai nem ver, ele não sabe o dia que nós vamos ser arrebatados. Amém? Então, por isso é um detalhe, só um comentário que eu fiz agora. Mas então, assim,
Temos que estar cheios do Espírito Santo para nós poder subir. E daí nos encontrar com Jesus, para viver eternamente com Ele. Mas a noiva tem que estar pura, limpa, imaculada, perfeita. Porque senão nós não vamos subir. Então Rebeca diz ali que ela era virgem, pura, formosa. Nós temos que ser assim. Eu não estou falando, quem sabe se diga, pastor, eu já sou casada, eu não sou mais virgem, o homem, a mulher. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando, irmãos. É pureza espiritual. Tá? Amém? Então essa noiva deve ser pura. A noiva deve ser assim, não corrompida. Não podemos nos corromper com as coisas desse mundo, porque senão nós vamos ficar. Porque só vai subir aquele que fizer parte da noiva. E essa noiva, irmãos, até quero fazer vocês entenderem uma coisa que eu também falei no estudo bíblico, sexta-feira. Vocês viram essa semana passada a respeito do julgamento da igreja no STF? Quarta e quinta-feira, quem é que viu? Quem é que estava acompanhando? 9-2. Os ministros votaram se fechavam as igrejas ou não. E 9 votaram para fechar. E apenas 2 votaram a favor da igreja, que não era para fechar. Aí você pode dizer assim, mas pastor, o que é que isso tem a ver? Meus irmãos, quem impede a manifestação do anticristo nesse mundo é a igreja e o Espírito Santo. Se a igreja não estiver mais operando, ele vai ter liberdade para agir do jeito que ele quiser. Então, olhe só. Igrejas fechadas, aqui graças a Deus não, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, se eu não me engano, né? Minas, né? As igrejas estão todas fechadas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros, né? Que Deus tenha misericórdia de nós com esses ministros, para não dizer outra coisa, votaram que as igrejas, então, podem ser fechadas no momento que o governador ou o prefeito decidir fechar. E que não adianta mais vir com a desculpa de que a igreja é essencial. Se o governador quiser fechar, se o prefeito quiser fechar, ele fecha. O Supremo assinou isso. Então, irmãos, o que significa isso? Eu falei aqui sexta-feira. Ontem, que no caso era a quinta da votação do STF, começou a perseguição da igreja. Nós já estamos vivendo a época de perseguição da igreja. Aqui, ainda não, graças a Deus. Mas se prepare, vai chegar o momento. Então, assim, estamos já no período de perseguição. E nesse período de perseguição, muitos vão negar a fé, porque não vão suportar o que está por vir contra a igreja. Eles falam assim, que isso é só enquanto, é temporário, é só enquanto a pandemia continuar. Mas a pandemia veio para não ir mais embora, ela veio para ficar. Então vai ficar sempre fechada a igreja. Deus abençoe que os nossos governador e prefeito não caiam nessa de novo. Mas vai chegar um momento em que todas as igrejas vão ser fechadas, porque é bíblico. Aí eu ainda falei assim também para os irmãos aqui no estudo bíblico. E o próximo passo deles, pode ter certeza absoluta, eu não posso dizer o dia, o mês, o ano, eu não estou aqui para marcar data, eu não posso fazer isso, nem sei. Mas o próximo passo vai ser proibido ler a Bíblia. Primeiro começa devagarinho, as igrejas estão fechando, mas é por um motivo justo, para ninguém se contaminar, tá. Mas na igreja o vírus está nos bares, nos ônibus, metrôs,
tudo quanto é coisa, banco, lá o vírus não vai. Então essas coisas não precisam fechar. Em São Paulo, os metrôs lotados, os ônibus lotados, mas daí pode, a igreja não. A igreja não pode abrir. Mas esses lugares pode. Então eles estão dizendo que é por uma boa causa, para que as pessoas não se contaminem. Pare com isso, eles usaram essa pandemia como desculpa para fechar a igreja. Por quê? Para que Satanás possa agir através do anticristo. A igreja é que impede a manifestação do anticristo. Tanto que quando nós sairmos desse mundo no arrebatamento, aí ele vai se mostrar quem ele é. Mas ele já está agindo. Então, quanto mais igrejas estiverem fechadas, mais liberdade para agir ele vai ter. E o próximo passo depois disso é proibição de ler a Bíblia. Quem tiver uma Bíblia em casa pode ser preso, pode ser morto. Isso acontecia na igreja primitiva. Pode acontecer agora de novo. Então se preparem, meus irmãos. Próximo passo depois do fechamento das igrejas é proibição de ler a Bíblia. E se você quiser continuar com a tua Bíblia, você vai ter que se esconder. Você vai ter que ler a Bíblia no escuro, com uma velinha ali, para ninguém ver que você está lendo. Entendido, irmãos? Então esse é o próximo passo, irmãos. E aí a noiva, vamos dizer assim, aqueles que fazem parte da noiva estão dormindo. Estão achando assim, isso é tudo tão normal, é para o nosso bem. Pare, enxergue o mundo espiritual agindo. Nós estamos numa guerra todos os dias contra Satanás, contra o mal. E ele está fazendo de tudo para acabar com a igreja. Porque é a igreja que impede ele de reinar. Então começou assim, vamos fechar as igrejas. Próximo passo, quem ler a Bíblia vai ser morto. Quem ler a Bíblia vai ser preso. Quem ler a Bíblia vai ser castigado. E aí agora que nós ainda podemos frequentar os cultos e ler a Bíblia, muitos não fazem. Preferem assistir uma televisão, preferem, sei lá, qualquer outro tipo de atividade no horário do culto. Não estou falando de quem trabalha nesse horário, tá, irmãos? Isso a gente entende. Mas muitos ficam em casa só na boa e não se preocupam de vir para a igreja, para buscar o Espírito Santo, para ser cheio de poder, para estar preparado para esse momento. Irmãos, muitos vão abandonar a fé nesse período de perseguição. E nós já estamos, já começou, sempre teve perseguição, teve, mas agora está fechando. Agora a coisa está ficando séria. E é o que vai acontecer. Então não brinque mais de servir a Jesus. Sirva a Jesus de todo o teu coração. Você faz parte da noiva. Busque pureza, busque santidade, busque amar o próximo. Busque amar o próximo, irmãos. Coisas estão acontecendo que a gente olha e diz assim, não, é inacreditável. Essa eu nem sabia, as irmãs que me falaram no estudo sexta-feira, não vou citar nomes aqui, mas vocês vão saber de quem que eu estou falando, que um prefeito aí proibiu de que a gente possa, não aqui, porque não é aqui na nossa cidade, na nossa região, né, irmãos? Mas que nessa cidade o prefeito proibiu de que se possa ajudar quem está na rua passando fome. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Já viram a notícia, né? Não gosto de citar nomes para não, né? Mas misericórdia. Onde é que está o amor ao próximo? Que a pessoa que ajudasse aquele que estava com fome na rua ia pagar multa. Ia ser multado de 150 a 500 reais de multa. Estamos ou não no final dos tempos? Quer dizer, você quer ajudar, mas você não pode, porque senão você vai ser multado? Agora, graças a Deus, tiraram. Porque caíram em cima, né? Não está mais valendo essa lei, essa ordem aí que essa pessoa deu. Mas, meus irmãos, como é que está a nossa vida de cristão? Gente, não tem mais tempo, Jesus está voltando.
Jesus está voltando e nós temos que fazer igual a Rebeca. Você quer ir com esse homem? Irei. Você quer ir com Jesus? Já fui. Amém? Não se prenda às coisas desse mundo. Esse mundo vai passar. Ele vai acabar. Onde está teu coração? Se está nas coisas materiais, infelizmente, você vai ficar. Jesus está voltando. Sabe, irmãos, eu entendo o apóstolo Paulo quando ele falou assim, que ele queria estar logo com o Pai. Ele usou outras palavras, eu estou só aqui explicando o que ele falou. Que ele queria ir para o Pai, ele queria morrer e ir para o céu. Mas ao mesmo tempo ele queria ficar porque ele sabia que Deus ainda tinha propósitos para ele aqui. Então eu entendo o apóstolo Paulo e eu posso dizer para vocês que eu sinto exatamente isso. Não sei se você sente isso. Mas assim, eu amo viver, agradeço a Deus todos os dias pela vida, pela saúde. Vocês sabem, eu sempre inicio o culto agradecendo pela vida. Mas tem uma coisinha aqui dentro que deseja ir rápido para casa. Não sei se você sente isso. Mas é isso que nós temos que sentir. Sabe, dê valor à vida. Agradeça a Deus pela vida. Enquanto Ele quiser que nós estejamos aqui, vamos estar. Enquanto Ele tiver algum propósito para nós aqui, vamos cumprir o propósito dEle. Mas aquele desejo, aquela vontade de ir para casa. Eu quero ir para casa, irmãos. Eu quero ir para casa. Não quero ficar muito mais tempo nesse mundo, não. Eu quero ir para casa. E se alguém diz que se sente confortável nesse mundo e que se sente bem vivendo aqui, tem alguma coisa errada. Porque nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. A nossa casa é o céu. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, forasteiros aqui. Então deseje o céu, deseje o arrebatamento, deseje que Jesus venha logo nos buscar. Se você está confortável aqui, eu amo o mundo, eu amo as coisas que eu tenho. Claro, você tem que amar no sentido de dar valor, porque foi Deus que te deu. Mas não fazer disso a prioridade da tua vida. Então deseje ir para casa. Eu desejo muito ir para casa. E se eu morrer antes do arrebatamento, vocês podem ter certeza que eu fui feliz. Se chegar um dia a notícia, a pastora Doni morreu, glória, fui para a glória com Jesus. Não pense que eu fui triste. Porque a minha casa não é aqui, a tua casa não é aqui. Amém? Como está teu coração diante do Senhor? Você é noiva? Ou você é uma igreja corrompida? Você é Rebeca? Ou você é o irmão da Rebeca, o Labão, que era só interesseiro? Quando ele viu o ouro que Eliezer deu de presente para Rebeca, ele já, tem que cuidar bem desse homem. Porque ele é rico. O mundo e as coisas do mundo e seus tesouros vão passar. E lembre disso que eu te falei então, meu irmão. Eu não estou aqui sendo profeta do caos, eu não estou aqui marcando data, não. Mas eu te digo o seguinte, nós já começou o tempo da perseguição para os cristãos dos últimos dias. Nós já estamos vivendo nesse tempo. Aqui na nossa cidade ainda não, mas vai chegar o dia. E vai chegar o dia que você vai ser proibido de ter essa palavra. E de ler essa palavra. Então leia agora, aproveite agora. Enquanto ainda pode. Porque você só vai poder lutar contra o mal se você conhecer a palavra. Se você tem a Bíblia e nunca lê, você não sabe o que está escrito ali, você não vai poder combater a Satanás. O próprio Jesus repreendeu a Satanás quando Satanás foi tentar ele no deserto, com o que estava escrito na palavra. Então nós vencemos Satanás conhecendo a palavra. Ele vem com uma coisa e você diz, ei, Satanás, está escrito isso na Bíblia, então eu não concordo. Amém, meus irmãos? Então a história de
do casamento de Isaac com Rebeca é Abraão significando o símbolo do pai, Isaac o símbolo de Jesus, Eliezer o símbolo do Espírito Santo e Rebeca o símbolo da igreja. Deu para entender essa palavra? Você foi abençoado com essa palavra?